A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para os nossos 10 minutos de graça de hoje, 10 minutos ouvindo a palavra do Senhor. E o tema do nosso devocional de hoje é recomeçar. Nós precisamos entender a necessidade de recomeçarmos, de não nos abalarmos, de não permanecermos prostrados diante de uma dificuldade, diante de uma queda, diante de um erro. O nosso texto base de hoje está no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 ao versículo 4. Livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 ao versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. O livro de 2 Samuel, nesse capítulo, no capítulo 11, ele mostra a queda de um homem que a própria Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus. Davi ele foi escolhido por Deus para substituir o rei Saul. Davi foi escolhido por Deus para se tornar rei de Israel, para se tornar aquela figura de maior autoridade entre o povo que Deus havia escolhido para levar o seu nome. Davi ele era o menor entre os seus irmãos. Note que naquele tempo guerras era algo comum entre aqueles povos. Eles viviam guerreando. E por isso era importante, e numa perspectiva humana, que um guerreiro, ou mesmo o rei, ele fosse um homem de altura avantajada, de um porte físico avantajado. E quando o profeta vai à casa de Davi para ungir da casa de Davi como novo rei de Israel, os irmãos de Davi, eles eram todos mais altos, eram fortes e já eram homens experimentados na guerra. Eles eram o modelo ideal de guerreiros. Mas Deus, ele escolhe Davi. Mesmo que Davi não tivesse as qualidades, numa perspectiva humana, aos olhos humanos, para ser um grande rei, para ser um grande guerreiro, Deus viu em Davi algo que as pessoas não eram capazes de ver. Assim também Deus, quando ele olha para nós, ele vê em nós não aquilo que nós somos, não a nossa capacidade, não o nosso desempenho, as nossas características e os nossos dons, mas Deus olha para nós e ele nos vê de acordo com aquilo que ele pode fazer em nós. Deus mudou completamente a realidade de Davi. Davi era um pastor de ovelha, ele ficava no campo, cuidando das ovelhas. Olha, ele tinha um trabalho que não era um trabalho, ele tinha uma profissão, um ofício que não era algo de prestígio. Mas mesmo assim, Deus escolhe Davi para ser o novo rei de Israel. E como nós já falamos, Davi, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi comete um pecado terrível. Além de cometer um pecado terrível, que é o adultério, Davi ele procede de forma maligna. Davi vê aquela mulher tomando banho, Davi manda trazer aquela mulher para junto dele. Davi se deita com aquela mulher e depois ele despede ela para a casa dela. Aquela mulher ela era uma mulher casada. E posteriormente, se nós lermos o texto, se nós lermos a sequência do texto, nós vamos descobrir que aquela mulher, ela fica grávida do rei Davi. Mas o marido dela estava na guerra, então o que Davi faz? Davi manda trazer o marido. Davi estava pensando de forma maligna, ele diz, olha, traz o marido dela de volta para que ele se deite com ela, e aí todos vão pensar que o filho é do próprio marido. Mas o marido de Batseba, como ele era um homem honrado, embora ele volte para casa, de acordo com a ordem do rei Davi, ele não se deita com a esposa dele, porque ele pensa, olha, os meus amigos, eles estão lá lutando e morrendo, e eu não posso ficar aqui na minha casa, me deitar com a minha esposa enquanto eles estão morrendo. E então, quando Davi percebe que o marido de Batseba não se deitaria com ela,
ele dá uma ordem que surpreende a todos nós. Ele dá uma ordem para os seus oficiais, para os seus comandantes do exército, para que durante a batalha eles deixem o marido de Batseba sozinho, para que ele seja morto pelo inimigo. E assim acontece. Note a gravidade do pecado de Davi, o quão grande foi o pecado de Davi. A história de Davi não termina com sua queda, mas nós vamos ver que a história de Davi não termina aí. Nós vamos ver que esse erro, ele não destrói a vida de Davi. Ele não destrói a vida de Davi, porque Davi ele se arrependeu do que havia cometido. Mas nós vamos perceber também que o pecado, o erro que Davi cometeu, ele trouxe consequências. Mesmo os eleitos de Deus estão sujeitos a cair em graves pecados. A história de Davi ela não deve ser para nós um conforto para pecarmos contra Deus, para ignorarmos os mandamentos de Deus e para procedermos de forma maligna. Não. Mas a história de Davi, ela serve para nos ensinar uma lição, que mesmo aqueles que são chamados por Deus, aqueles que são eleitos de Deus, eles estão sujeitos a cometer pecados e sujeitos a cometer pecados graves. Nós precisamos entender a nossa dependência de Deus. Nós precisamos entender que diariamente nós precisamos ir à presença dele, suplicar pela graça e a misericórdia dele, para que ele mesmo nos fortaleça e nos prive de pecar contra ele, de cometermos pecados semelhantes aos pecados de Davi. Deus não nos escolhe com base em nossos méritos, mas constantemente ele escolhe os fracos para mostrar neles a sua força. Olha, aos olhos do homem, se alguém fosse escolher na casa de Davi um novo rei, não escolheria Davi, porque ele não tinha as características que chamavam a atenção dos homens. Assim também é muito comum que quando nós olhamos para o lado, nós vemos que Deus, ele tem uma tendência de chamar aquelas pessoas que são consideradas fracas. Aquelas pessoas que às vezes viviam mergulhadas no pecado, aquelas pessoas que vinham de uma situação difícil, de uma situação de dificuldade, aquelas pessoas que muitas vezes eram mal vistas pelas outras pessoas. E aí sabe o que Deus faz? Deus chama essas pessoas, transforma elas completamente, implanta nelas a imagem de Jesus Cristo, para que assim Deus possa declarar para todo mundo que ele chama quem ele quer, ele salva quem ele quer, ele transforma aquele que ele quer. O poder de Deus, ele é aperfeiçoado, ele se manifesta na nossa fraqueza. A Bíblia diz que quando nós somos fracos, é que nós somos fortes, porque quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, aí sim nós damos espaço, nós abrimos a porta para que Deus entre e nos transforme. Deus havia mudado completamente a realidade de Davi. Olha o quanto Davi foi ingrato com Deus. Deus havia retirado ele de trás das ovelhas, Deus havia mudado completamente o quadro dele, e assim também acontece com cada um de nós. Olhe para o passado e olhe para tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Olhe para os livramentos que ele te deu. Olhe quantas vezes você já errou, quantas vezes eu errei, e Deus teve misericórdia, ele nos preservou, ele foi gracioso conosco. Há quanto tempo Deus tem nos perdoado e quantas segundas chances Deus nos tem dado. Não podemos ser ingratos com Deus e não podemos brincar com o pecado, porque ele tem um poder destrutivo. Deus havia mudado completamente a realidade de Davi e ainda assim Deus o havia transformado rei em Israel, rei da nação mais importante do mundo, e ainda assim Davi cometeu um grave pecado contra Deus. Todos nós estamos sujeitos a cair. Eu estou sujeito a tropeçar, você está sujeito a tropeçar, mas nós precisamos entender que a queda e o tropeço não é um fim, mas é uma oportunidade de recomeçarmos e de entendermos a cada dia a nossa dependência de Deus. A queda não significa seu fim. Precisamos nos arrepender e recomeçar. Sabe quando Davi cai? Quando Davi peca contra o Senhor, quando ele é repreendido pelo profeta Natã, Davi ele tem uma atitude de arrependimento.
Davi, ele não começa a dar desculpas, ele não fala assim, Deus, mas ela estava tomando banho, olha, mas ela que errou. Não, Davi, ele não projeta a culpa dele em ninguém. Ele assume a culpa e ele se arrepende. Alguns erros têm consequências e precisamos lidar com eles, crendo na certeza de que Deus sempre nos perdoa. Olha, Davi, ele não teve aquele filho não nasceu. Aquela mulher, ela perdeu aquele filho. E Davi sofreu muito com isso. Sabe, Deus perdoou o pecado de Davi, mas o pecado de Davi teve consequências. Nós precisamos entender isso, que Deus está sempre disposto a nos perdoar, mas que os nossos pecados e os nossos erros, eles podem trazer consequência e às vezes essas consequências são graves. Davi se prostrou diante do Senhor, ele pediu ao Senhor que preservasse aquela criança, mas aquela criança não nasceu. Davi perde aquele filho. Nós temos uma certeza absoluta, que Deus está sempre disposto a perdoar os nossos pecados, mas não podemos brincar com o pecado, porque ele tem consequências, e algumas vezes as consequências são drásticas. Que essa palavra possa penetrar no seu coração, que você, que eu, que nós possamos entender a gravidade do pecado e o quão destruidor é o seu poder. Que nós possamos a cada dia ir à presença do Senhor, suplicar pelo perdão dele, pela misericórdia dele, para que ele nos fortaleça e assim nós consigamos viver uma vida de santidade diante do Senhor. Vá à presença do Senhor nesse dia, se prostre diante dele, confesse a ele os seus pecados, se arrependa, peça perdão e peça a ele para te fortalecer, para que você se arrependa, para que você mude completamente o seu caminho. Peça a ele para te dar força, para que você viva uma vida de obediência que agrade ao Senhor, e assim você terá a paz verdadeira que só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.